Olá, meninas. Olá! Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, da Asa Norte. Oi, gente, sou a professora Ângela Taguatinga. E eu, pessoal, sou a professora Janaína, de Taguatinga e Asa Sul. E eu, galerinha, a professora Kênia, da Asa Norte Vespertino. Então, é um boa tarde. Oi, galera! Aqui é a professora Mônica, da unidade de Taguatinga Matutino. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as versões literárias que foram adaptadas. Será que você já viu alguma? Será que você conhece alguma versão literária que foi adaptada ou para o cinema, ou porque virou uma série muito famosa, séries muito famosas? Bom, é isso aí, gente. Que tal se a gente conhecer algumas agora? Já pega o seu bloquinho de notas, o seu caderno e anota aí algumas dicas que a gente vai dar nesse vídeo, beleza? Bom, desde que surgiu o cinema, gente, as obras literárias como romances, contos, novelas, peças de teatro, crônicas, etc., têm fornecido uma enorme quantidade de materiais para a elaboração de filmes. Em geral, essas adaptações literárias para o cinema, elas são pouco criticadas pelo público, que já tenha lido ali alguma obra adaptada. Por que isso acontece, gente? Na verdade, as críticas e comentários negativos costumam enfatizar que as versões cinematográficas de livros são fundamentalmente traições aos seus originais literários, que elas não passam de interpretações ou releituras parciais feitas pelos diretores, frequentemente ali repletas de omissões ou simplificações de trechos ou personagens das obras literárias. É isso mesmo, gente. Você que é fanático aí em alguma obra literária, em alguma saga, né? Em alguma coleção de livros, às vezes pode ter ficado um pouco frustrado com a versão cinematográfica daquela obra. Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos relembrar alguns exemplos? Vamos lá. Claro que vocês conhecem, ou se não conhecem, devem conhecer, aí devem ter ouvido falar, nessas obras literárias aqui, nessas sagas super famosas e internacionais, como Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, ou Harry Potter, que teve aí várias versões, que é da J.K. Rowling, ou o próprio Crepúsculo, da Stephenie Meyer, né, que também fez muita fama aí e alvoroço entre os jovens. Vocês acreditam que nesse período aí que essas obras foram criadas, era muito difícil, havia uma grande dificuldade que as pessoas tivessem esse acesso à leitura, que os adolescentes, crianças e jovens tivessem acesso à leitura. Então, eles criaram essas versões cinematográficas e a galera foi à loucura. Mas ainda assim, teve gente que não gostou muito, né? Claro, porque tiveram ali vários detalhes que foram omitidos no cinema. Gente. E pasmem, sabe o Shrek? Aquele famoso ogro fofinho, ao mesmo tempo bruto, que todo mundo ama? Gente, Shrek era uma versão literária, foi escrito ali pelo William Steig, e ele ganhou vários prêmios lá por conta dessa história, e por fim, Steven Spielberg achou esse livro e comprou os seus direitos e transformou num filme fantástico. Esse aí ninguém reclamou. Todo mundo amou, porque a história é muito legal. E tiveram vários filmes aí na sequência, né? Acredito que você já tenha assistido. Vamos ver aí o que vem por aí. Bom, que tal se a gente comentar sobre outras versões adaptadas? Será que você lembra de alguma dessas que a Jana vai falar agora? Vamos ver. Eita, Mônica, vocês conhecem aí, meninas e meninos que estão em casa, Extraordinário? Olha essa informação que a gente vai trazer aí. Extraordinário é emocionante no livro e no cinema. Eu sei, eu acho que eu recebi uma dica aí. Eu acho que muitos alunos que estão aqui no 8º ano acabaram lendo essa versão. E aí, depois surgiu o filme, né? Aí vem a pergunta, ler o livro ou assistir ao filme?
Bom, é bom a gente saber, dentro dessas particularidades, esses recursos que cada um traz, né, tanto o livro quanto o filme, Extraordinário se saiu muito bem nos dois casos, tá? A galera gostou do livro, é emocionante também, né, gente? Dá um apertozinho, é um filme fantástico também, a gente perceber a concretização daquilo que a gente leu é fenomenal. E olha aí, nas páginas do Extraordinário, ele acaba proporcionando uma leitura leve, cheia de momentos divertidos e emocionantes. E sabe aquela história que te dá um aperto no coração? Gente, vocês assistiram ao filme? Vocês choraram? Eu chorei muito, viu? Vou contar para vocês. Tá aquele aperto no coração e às vezes também faz aquela aguinha se acumular lá nos olhos, né? Então, esse filme e esse livro foi sucesso aí, ó, nas duas versões, sabia? Agora eu também tenho certeza que os nossos alunos, meninas, conhecem essa versão que vai vir aí agora. Oh, meu Deus, A Culpa é das Estrelas. Ai, um filme sensacional, né? De tirar o fôlego. E um livro também, né? Quem não se emocionou lendo ou assistindo ao filme, tá? Então, entre tantos pontos positivos do longa, porque sempre vem essa ideia de comparar, né, a versão cinematográfica com a versão literária, a gente pode falar que, entre tantos pontos positivos do longa, um dos maiores foi ter colocado em alguns momentos a perspectiva do personagem aí, Hazel, né? Primeira pessoa, usando trechos originais do livro. Isso aí foi fantástico. E outro detalhe também foi o recurso visual usado para dividir com o espectador as mensagens trocadas por esses personagens. Gente, a linguagem visual da adaptação também foi muito bem trabalhada. Então, eu acho que você pegar essa obra, ler e depois assistir ao filme, eu acho que concretiza tudo e sai aquela lágrimazinha, né? Quem não chora, quem não se emociona com essa obra aí? Mas tem mais coisa pela frente aí. É a Adriana, né? Adriana, o que você tem para contar para gente? Ai, Jana, vocês falaram tanto, mas é tão interessante a gente ver que, de repente, a gente está lendo um livro e a gente se sente dentro da história, fazendo parte daquela história, sendo um dos personagens. Eu sei que vocês leem com essa sensação. Eu estou lendo e estou me sentindo dentro daquela história. E, de repente, cria-se ansiedade. Foi anunciado que o livro que você está lendo, que você já leu em algum momento, vai virar filme. Caramba, eu vou ver concretizado, como a Jana viu, um livro que eu tanto gostei. Mas, como a Mônica comentou, né, nem sempre agrada. Tem um detalhezinho, como o próprio nome diz, é uma adaptação, né? Mas aí, voltando aqui, vocês leram livros esse ano muito interessantes. E sabia que essas obras tiveram uma adaptação para o cinema, para sendo série e até para o cinema? Vamos ver alguma coisinha aqui sobre Anne Frank. Gente, a história de Anne Frank emociona muito. A história de uma menina adolescente que simplesmente passa por uma situação muito delicada e que nos traz um aprendizado muito grande. Anne Frank foi, sim, né, adaptada para cinema, para teatro, história em quadrinhos, série. Então, um leque de oportunidade que você tem que ver, que tem aí em mãos para ver esse livro maravilhoso. Então, ao longo dos anos, foram várias adaptações. Eu tenho aí, né, uma imagem da peça de teatro. Vamos ver só um trechinho de uma cena do filme. A chamada não tem a ver com o Pim. Eles me querem. Mas... uma menina tão nova. Mas por quê? Anne. Anne, não. Por que você tem que ir? Eu não vou, não. Vamos nos esconder.
onde se esconder. Você só não sabe ainda. Se a gente parar para pensar, né, na emoção que Anne Frank nos traz, né, cada detalhe do filme me mostra realmente que é uma obra-prima. A gente lê e presencia ali, né, toda essa questão da história da Anne Frank também passada. Mas, Kênia, traz umas informações aí para a gente dessas adaptações. Então, Dri, eu vou deixar primeiro com a Ângela aí, né, Ângela? Vou deixar para você aí esse Sherlock Holmes e mais na frente eu falo um pouquinho. Então, beleza. Na verdade, Dri, a gente achou legal falar um pouquinho antes aqui do Sherlock, né? Pela sagacidade, algumas características que a gente tem desse personagem. Vocês, meninos, que leram o livro, vocês percebem isso, a questão do Sherlock ser muito inteligente, muito atento, se ater aos detalhes e conseguir solucionar aí os mistérios na história, né? E dentro de toda essa sagacidade, dessa inteligência, a gente nota a questão da vontade que ele tinha de se disfarçar nos contos. E aí é um tópico que vale a pena a gente conversar, já que a gente está comparando, né? Filme, contos, séries e assim por diante. Olha só como tem diferença. Você vai ficar com essa tarefinha, tá? Para o fim de semana, para o momento que você estiver livre aí. Tentar dar uma olhada no filme ou na série para verificar isso que a gente está comentando aqui, beleza? Falando aqui, né? A gente está vendo aqui que ele é um mestre nos disfarces nos livros. Por que a gente fala nos livros? Porque se a gente pegar e verificar, por exemplo, a série do Sherlock Holmes, a gente viu que esse recurso, essa arte de se disfarçar, não foi tão bem utilizada, foi pouco utilizada nas séries, beleza? E aí, a gente percebe que, além da série, a gente também tem o filme do Sherlock Holmes com esse personagem. Lá no filme, a gente percebe que foi bem utilizada a questão do disfarce. E no filme é legal a gente pensar desse lado mais do humor, um lado mais cômico, que é visto com muita sagacidade na história, tá certo? E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, antes da gente ver essa versão cinematográfica, eu coloquei aqui também, nessa apresentação, para a gente lembrar, né, e do livro, como que ele trabalha essa questão do disfarce? Vocês se lembram a técnica que ele utilizou para entrar na casa da Irene Adler e descobrir, né, onde estava aquela fotografia que o conde ou aquela pessoa nobre queria tanto, né, pegar de volta? Ele se disfarçou de quê, amores? Sacerdote. E ele enganou muita gente, só não enganou a Irene, né? Ele pensou que tinha enganado, mas não. De qualquer forma, ele se disfarça muito bem nos nossos livros. Show! Agora, a gente vai ver isso aí um pouquinho aqui. Reconheço que não é meu melhor disfarce, mas tive que improvisar. Meu Deus! Amores, eu adoro as versões. Vamos lá, mais uma. Aqui a gente tem uma que é quase imperceptível. Olha o disfarce do Sherlock nessa cena. Mary, who delivered this parcel? The postman. The usual chap. Did he look peculiar? Então, amores, aqui a gente percebe, né, de forma muito bem-humorada, essa questão da capacidade de disfarce, como essa versão cinematográfica soube utilizar. Mas, falando em livros que a gente já leu, a gente tem esse aqui que a gente ama demais, que é o Frankenstein, né, Kênia? Exatamente, Ângela. Que bom, né? Conhecer um pouquinho mais sobre os disfarces aí do Sherlock Holmes. E vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre o Frankenstein, que esse monstro aí, ele virou referência no gênero terror. Quando a gente fala do gênero na literatura de terror, a gente vai lembrar, obviamente, de Frankenstein também, que surgiu ali, como vocês já sabem, de um sonho, né? De forma bem despretensiosa. E daquele sonho ele se transformou em livro, ele se transformou em filmes, e tem também até uma série falando sobre ele. Então, Frankenstein, gente,
também, assim como as demais obras, como as meninas falaram, existem inúmeras adaptações dele também, para as telas, até mesmo para os livros. E aí eu coloquei aí, nós colocamos para vocês, a versão do primeiro filme que foi passado em relação a essa obra, que foi no ano de 1910. Esse daí foi o primeiro filme. E por ser o primeiro filme, né, gente, que se tem conhecimento, eles não tinham tantos recursos como nós temos hoje, né, no mundo do cinema. Era considerado um curta-metragem e o máximo que eles tinham de material para poder produzir esse filme era o que ele tinha lido no livro. Então foi assim uma versão... A criatura que estava ali era completamente diferente do que a gente pensa hoje, do que a gente conhece, né? E como foi a primeira representação, não foi uma coisa assim tão legal, tão chocante, com recursos a mais aí. E a gente vê que, pode passar o próximo aí, que nós temos mais 2 filmes aí. Esse de 1994 foi considerado pela crítica, gente, o filme mais fiel ao trabalho, à obra literária, né? Ele já, de cara, assim, ele já inicia com uma introdução bastante instigante e prossegue em um filme dramático e visualmente bonito. Então, por quê? Aí, já em 1994, os recursos já são muitos, já são vários, e aí conseguiu passar para o público das telas um trabalho mais fiel ao livro. E um dos destaques que nós temos aí nesse filme, no elenco, é o Robert De Niro, né? Interpretando aí, no caso, a criatura, como a gente consegue ver nessa imagem. E o último filme que foi lançado também, relacionado ao livro, foi esse aí em 2015. E uma novidade, galera, nesse filme aparece um personagem que não tem no livro. Então aí o cuidado que a Adriana falou lá no início, né, a professora Adriana, é uma adaptação. Então a gente vai ter ali umas mudanças entre a obra literária e a obra cinematográfica. Então quem assistiu a esse último filme aí, de 2015, vai perceber que tem um personagem que não está presente no livro, que é o Igor, tá bom? E o que a gente tem nessa parte aí, galera? A gente consegue perceber, assim, ao longo desses anos, de tantas adaptações, tanto no cinema, quanto até mesmo na versão escrita, a gente consegue perceber que ao longo desses anos aí, a história desses personagens, ela vai mudando. A gente vai conseguindo perceber a mudança no comportamento das personagens. Então, lá no início, a gente conseguia ver o monstro, né, como uma criatura terrível, como aquela pessoa, o culpado de toda aquela situação, e o Victor Frankenstein era vítima. Mas a gente consegue perceber que ao longo das adaptações, esse papel começa a mudar, né? Tanto é que no último filme, o monstro, ele já consegue ter uma linguagem mais humana, já consegue falar mais sobre os seus sentimentos. E aquele lado lá do Victor Frankenstein, aos poucos, ele vai deixando de ser vitimizado, e aí o desvio de caráter dele começa a ser mais explorado. Então, olha que legal, lá na versão do livro, a gente ficava, né, pensando assim, poxa vida, Victor Frankenstein, ele foi vítima do monstro, mas ao longo dessas adaptações, a gente vai vendo que a história vai mudando. Tá certo? E no final, quando a gente termina de ver o último filme lançado, a gente se pergunta quem de fato é o monstro nessa história, né? Quem de fato é a vítima? E quem de fato é o vilão? Então, fica a dica aí para vocês, não apenas assistir ao filme e não apenas ler o livro, né? Vamos fazer os dois e fazer essa comparação. Ver aí semelhanças e diferenças entre as duas obras. Isso é muito legal. Tá bom, galera? E eu acho, Kênia, você falando, eu estou lembrando de mim, né? Porque, por exemplo, os livros são ótimos, e aí muitas pessoas criticam a questão do filme, mas eu acho que a gente que adora cinema, a gente tem de assistir ao filme para poder embasar e falar, não, realmente, esse filme aqui não vale tão a pena como o nosso livro, ou não, olha, não vale tão a pena, mas essa cena é 10, esse ator foi show, a atuação foi demais. Então, a minha dica para vocês é, leiam o livro e quando tiver um tempinho, assistam ao filme também. Eu acho que vai valer super a pena, né, meninas?
Com Isso aí. certeza, com Ângela, eu queria certeza. falar uma coisa. Eu achei muito legal o que a Kênia trouxe aí do Frankenstein, e eu me lembrei de uma coisa. Tem versão em desenho, gente. Que a criatura parece aquela coisinha fofinha, né? Então, é muito legal. E uma dica para os meninos. Qual é a nossa próxima leitura? O O Escaravelho. Escaravelho do Do Diabo. diabo, exatamente. Tem Eu versão vou adiantar. cinematográfica? Tem. Nós já falamos antes, né, sobre essa versão cinematográfica, que ela tem muitas diferenças, né, mas é muito válido assistir, claro, depois que você lê e usufruir ali da obra literária primeiro. Gente, isso é aí, bom pessoal. também a gente perceber que nessa exposição que nós fizemos de todas essas adaptações, olha que material riquíssimo a gente apresenta para os alunos, né? Que meios eles têm para conhecer todas as histórias que a gente apresenta para eles. Então, assim, aproveitem tudo isso. A dica fica, leia o livro, como a Ângela disse, tem um tempinho? Assiste mesmo a série, o filme, o desenho, como a Janaína falou, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Boa leitura. Tchau, tchau. E bom filme.